Bom dia a todas e todos os professores, professores coordenadores, gestores PCNPs que estão nos acompanhando na nossa continuidade da TPC de Linguagens. A nossa TPC de hoje, ela é uma continuação da nossa última pauta, que tratava sobre a questão da linguagem teatral. Então, na TPC de hoje, nós vamos dar continuidade. Aqui comigo eu tenho a presença também da professora Simone. Ela vai se apresentar para vocês. Bom dia, Simone. Olá, bom dia, Daniele. Bom dia, Daniele. Bom dia, equipe de linguagem. Bom dia, professores, coordenadores das escolas. Estávamos com saudade já, né? Uma semaninha que estávamos sem a TPC. E vamos falar, dar continuidade à pauta de linguagem, da linguagem teatral, que é uma linguagem rica, uma linguagem que agrega tantas outras. E vamos fazer algumas interações, algumas atividades, para que a gente entre um pouco mais nesse contexto. Vou passar de novo a palavra a Daniele. E espero que tenhamos um bom trabalho. E aí, Daniele? E aí, Simone, obrigada. Uma boa formação para todos nós. Para iniciar, mostrar um pouquinho do percurso que nós vamos percorrer ao longo da formação de hoje. Vocês podem acompanhar aí no slide. Só antes, então, apresentar a nossa equipe de linguagens, né, que somos nós que produzimos essas pautas. Então, eu, de língua portuguesa, o Max e a Letícia. No componente de arte, nós temos a Adriana, o Daniel e a Rosa. No componente de língua inglesa, a Simone. E educação física, nós temos a Rosângela. E aqui, então, nós temos o nosso percurso. Nós vamos iniciar, então, com uma sensibilização, que é o momento rede. Nós vamos assistir ao vídeo de uma estudante. Na sequência, nós vamos ter um diálogo com um professor do Centro de Mídias, a professora Mônica Cardoso, de língua portuguesa. Depois nós vamos entrar um pouco mais nas especificidades dos jogos teatrais, que nós já começamos a discutir na TPC anterior. E nós vamos relacionar com as competências socioemocionais. Como trabalhar os jogos teatrais na perspectiva do desenvolvimento dessas competências. Aí nós teremos, então, 2 atividades mão na massa, com vocês, professores. Depois o nosso Saiba Mais e as referências. Os objetivos, então, da nossa TPC de hoje. Primeiro objetivo, refletir sobre a importância do trabalho com a linguagem teatral na área de linguagens e também conhecer e compartilhar práticas pedagógicas por meio dos jogos teatrais em diversos ambientes de aprendizagem. Nós pretendemos desenvolver como competência docente o promover o processo simbólico inerente ao ser humano por meio das linguagens artísticas em situações de produção e apreciação, construindo com os alunos a relação dialética entre o eu e o outro, entre diferentes contextos culturais e diante de múltiplas manifestações artísticas. A competência geral do currículo paulista, que dá base para a nossa formação de hoje, é a competência 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E como competências específicas, dentro da área de linguagens, nós temos a competência 2 e 5, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E a competência 5, desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Para a gente iniciar, então, como já é a nossa prática de todas as ATPCs, nós vamos pedir para que vocês separem os materiais, caderno, né, canetas, para realizar as anotações, para que a gente possa revisitar depois essas reflexões ao final. Então, nós vamos deixar 1 minutinho e já retornamos.
aí, pessoal, já anotaram algumas coisas do diário de bordo? A gente insiste bastante na questão do diário, porque ela é uma prática da escrita que se torna importante à medida que eu posso revisitar, eu posso relembrar coisas que foram anotadas e naquele momento foram importantes. E com esse atropelo do dia a dia, com essa questão de tantas coisas, tantos afazeres, a gente acaba se esquecendo. Então, quanto mais a gente privilegiar essa questão do ler, do escrever, do reler, do reescrever, isso torna essa prática cada vez mais refinada. É por isso que a gente fala tanto, ainda mais a gente aqui da área de linguagens, que a gente insiste tanto na questão do suporte, né, desse canal que é o diário de bordo. Bem, voltando um pouco ao nosso tema de hoje, que é a linguagem teatral, estamos retomando nesse ATPC, porque a gente viu a importância que é trabalhar com a expressividade, com a dinamicidade. Uma coisa interessante que o texto teatral traz, quando a gente compara com a narração, é que no texto na narração, alguém conta a história, né? Tem o narrador, seja onisciente, onipresente, mas que conta o enredo. Na linguagem teatral, no gênero do teatro, da dramaturgia, a gente encena, vivencia. Então, plateia, público e atores estão em intensa interação. Há de se ter um entendimento muito claro entre essas partes para que essa linguagem realmente aconteça de forma clara e comunicativa. E interessante pensar também que, diante de tantas possibilidades de entretenimento, digital, tecnológico, analógico, a linguagem teatral, que é uma das artes mais antigas do mundo, é tão recente, porque ela só se faz por meio da presença. Então, por mais que nós aqui, nesse momento, estamos vivenciando essa questão do ensino à distância, das formações à distância, a gente consegue se comunicar via tela digital. No teatro, não. Há de se ter a presença física mesmo. Então, daí a importância do teatro na sala de aula, né? O aluno tem que se expor, tem que dialogar, tem que se colocar no lugar do outro. Especialmente hoje, que a gente vai trabalhar as macrocompetências, que são a amabilidade, engajamento com o outro, a resiliência, a autogestão, a linguagem teatral é fundamental para isso. Elas trabalham todas juntas, todas misturadas, e é muito claro a gente perceber como cada uma acontece ali na prática. Bem, para ilustrar nossa linguagem teatral, a gente vai apresentar para vocês, convidá-los a assistir um vídeo dos alunos Eduarda Tavares, Luiz Miguel Tavares e Dani Rocha. Eles são lá da diretoria da Leste 4, da escola Professor João Ramaciotti. Foi uma produção dos próprios alunos, orientada pela professora deles. E a gente vai assistir e depois comentar um pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Filho, vem aqui! Tá, mãe? Filho, você vai lá no mercado pra mãe comprar uma dúzia de bananas? Tá, mãe. Tá, eu vou te dar o dinheiro, calma aí. Ó, filho, aqui tá o dinheiro. Ah, não esquece de pegar a máscara, tá? Lá no seu quarto. Eu vou ver, viu? Pode ir? Tchau, filho, se cuide. Usa a máscara, tá bom? E paga o homem certinho. Aí ela não tá olhando. Vou tirar essa máscara. Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde, o que o senhor deseja? Eu desejo uma dúzia de banana. Uma dúzia? Espera aí, senhor. Aqui. Oi, Oi, mãe. Isso aqui é sua banana. Ah, oi, meu filho. Que bom. E a máscara? Eu tirei ela no portão. Ah, então tá bom. Ah, meu filho, fica bem, então. Você tá bem? Tô bem. Ah, então tá bom. Vai se lavar, porque a janta já tá quase pronta. Tá. Ai, filho, eu vou lá no médico. Eu não tô me sentindo muito bem, não tô passando mal. Tá, filho, fica aqui em casa. A mãe já vem. Tá. Bom dia, senhora Claudete. Então, eu vi aqui, aqui no site, né, que você fez o teste da Covid-19 e deu comprovado, você está com a Covid-19. Ai, meu Deus, mas não é possível. Como assim? Meu filho usa máscara toda vez que ele vai sair. Eu nem saio de casa e quando eu saio, eu uso a máscara, que nem eu tô fazendo agora. Sempre me prefiro com álcool em gel. Não é possível. Mas infelizmente está escrito aqui que você está comprovado que todo dia não. Ai, meu Deus, eu não acredito. Mas você está sentindo alguns sintomas, algumas coisas? Sim, eu tô sentindo muita dor de cabeça. Eu faço muito mal, eu fico com muita tosse e fico com muita fadiga. Pode ser alguma dispensão de ter levado máscara no dia a dia, não sei, mas infelizmente é isso. Tomara que você melhore. Obrigada, doutor. Ai, filho, eu nem acredito. Faz um mês que eu venci o Covid. Eu tô muito feliz. Mãe,
mandou comprar uma dúzia de banana? Lembro. É que eu não usei máscara. Calma, com muito cuidado. O quê? Calma, não sai do vídeo não, ainda tem um recadinho aqui pra dar pra vocês. Então, por mais do vídeo ter sido comédia no final, é retratado um assunto bem sério que tá acontecendo agora. Tem muita gente que não tá usando máscara, pessoal, então vamos se conscientizar. Usar máscara, você pode passar por alguém que você ama muito, principalmente os idosos, pessoas que têm imunidade baixa, isso dificulta muito. Essa doença tá matando muita gente, pessoal, então vamos se cuidar. Olha, passem álcool gel, fiquem em casa, usem máscara quando forem saírem e melhor nem sair, né? Só saem com necessidade. E fiquem em casa, cuidem da sua família, proteja você, sua família e seus amigos e todos que têm contato com você. Um beijão, espero que tenham gostado da historinha. Tchau! Filho, vem aqui! Tá, mãe. Oi, mãe. Você não vai lá no mercadinho pra mim comprar uma dúzia de banana? Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde, o que o senhor disse? Filho, vem cá! Tá bom, mãe. Você vai lá no mercadinho pra mim comprar uma dúzia de banana? Tá. Gente, uma gracinha as crianças, né? A gente fica apaixonado até pelos erros. Parabéns, Eduarda, Luiz Miguel, Davi, e parabéns à professora Mônica. A professora Mônica teve essa iniciativa. Aliás, a arte do teatro é tão interessante, tão improvisadora, que as crianças, a partir de uma aula da professora Mônica, que chamava, deixa eu lembrar o nome da aula, é Pura Apelação, eles se interessaram tanto pela aula que procuraram a professora e espontaneamente pediram para realizar um teatro. A professora os orientou, a professora conversou com eles, mas tudo isso, inclusive, partiu de uma aula que eles assistiram com a professora Érica Cristina da escola que as crianças estudam, que é a João Ramaciotti, moderada por um outro professor, o professor... Deixa eu lembrar o nome dele, o professor Mauro Marcel, que estava moderando a aula, e nessa conjunção, nessa interação, as crianças acompanharam a aula, a professora Mônica acompanhou, e a partir daí surgiu essa ideia. Então, foi muito, muito espontâneo, muito bonito, tal qual é a linguagem do teatro mesmo, né? Até a professora Mônica está conosco hoje, ela vai poder relatar um pouco mais sobre isso, e poder testemunhar o quão a linguagem teatral é envolvente e importante no nosso dia de aprendizado e sala de aula. Eu vou te chamar de novo agora a professora Rosa. Professora Rosa, bom dia. A professora Rosa tinha caído inicialmente, ela está conosco aqui. Bom dia, Rosa Lamana. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, pessoal que está nos assistindo. Desculpa a nossa falha. A gente cai, coisas de internet. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a parceria dos professores do Centro de Mídias, que eles estão engajados no desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre e têm se articulado para promover aulas dinâmicas e que proporcionem reflexão crítica e engajamento dos estudantes. É interessante notar como professores do Centro de Mídias e os professores das unidades escolares podem estabelecer parcerias muito produtivas. Como, por exemplo, a aula que foi ministrada pela professora Mônica Cardoso Pereira para o 9º ano, e que foi o ensejo para uma produção audiovisual estudantil muito criativa. Então, nós vamos agora ouvir a professora Mônica, né, que ela, junto com a professora Érica, lá da escola da Leste 4, que foram as culpadas por esse vídeo maravilhoso produzido pela aluna, né? Vamos ouvir, então, a professora Mônica? Ligar seu áudio. Bom dia, agora foi. Tudo bem, gente? Bom dia, professores. Eu chamo os professores de parceiros, não é? Meus professores, a Érica, Leste 4, a gente está pertinho, eu sou professora da Leste 1, quem sabe um dia a gente se encontre, formalize essa parceria numa aula, eu vou achar o máximo. Rosa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou encantadíssima com esse vídeo. Já ouvi não sei quantas vezes.
Rosa? Mônica, você quer falar um pouquinho sobre a tua aula no Centro de Mídias, a prática que foi desenvolvida? Tudo bem. Então, gente, olha, quem está acompanhando aí as aulas do 9º ano, percebem que eu tento sempre fazer uma adaptação do material, porque a gente sabe, não é? O aluno, ele gosta da dinamicidade. E ainda mais nesse contexto remoto, eu penso como a gente vai chamar atenção. E aí eu contei para a Rosa já que a dramatização, a leitura dramatizada, ela me acompanha desde a primeira aula, desde a primeira vez que eu entrei no Centro de Mídias, dia 8 de maio, já tenho lá registrado. Eu com o professor Mauro. Vamos fazer leitura dramatizada? Bora fazer? Porque eu acho que a dramatização, gente, ela ajuda muito, ela é uma grande auxiliadora para a gente nas salas de aula. A gente sabe que ela está relacionada às destrezas de oralidade, e a oralidade, ela vai conversar com a escrita. A gente, às vezes, fica focado só na escrita, mas, óbvio, não dá conta de uma sala de aula lotada, com 35, 40 alunos, de botar todo mundo ali para falar. E aí eu penso que, nesse contexto remoto, o que eles mais têm é isso, é desenvolver a oralidade, de se comunicar, e a gente trabalha com isso as competências emocionais, porque nas aulas ali do Centro de Mídia, aqueles 40 minutos em que só eu tenho voz, eu tento mostrar para eles que aquela aula pode ecoar na mão deles. E aí, assim, trabalhar com eles essas questões de autoconhecimento, resiliência, autonomia, porque, veja só, esses alunos, eles criaram os próprios textos a partir do que a gente foi fazendo em aula e que a professora Érica trabalhou com eles. Então, eles rompem com a timidez, eles conseguem dialogar com essas novas tecnologias muito mais que a gente está aprendendo, parece que para eles já vem muito fácil, né? E, assim, eu acho que o principal fator é a criatividade. Eu fiz também uma outra aula, que, se os professores forem lá conferir no 9º ano, se chama Em Cena, que foi uma dramatização. Fui com o professor Rodrigo Baglini e também foi um sucesso, porque tem um outro lado também. A leitura dramatizada, ela é totalmente inclusiva. Nesse contexto nosso remoto, eu penso que fazer uma leitura dramatizada ajuda muito aos alunos cegos a entenderem as minúcias do texto. E ali naquela outra aula que eu fiz de dramatização, citei ela, porque a gente fez uma coisa inusitadíssima, a gente utilizou a comunidade, os intérpretes do Centro de Mídias, para mostrar que a comunidade surda também pode desenvolver teatro, jogos teatrais. Então, ela é para geral desenvolver as competências socioemocionais. Rosa, Simone, eu fico aqui muito agradecida por esse espaço, por falar sobre isso, que é uma coisa que me cativa, gente. Imagina, Mônica, nós é que agradecemos a sua participação. E a participação do professor é uma prática que nós inserimos na nossa formação com o intuito de articular esse ATPC, buscando enriquecer todo o processo formativo. Não faz sentido que uma TPC não tenha a participação do professor, né? E como é importante que o professor da sala de aula se articule com as aulas do Centro de Mídia, né? Como a professora Érica fez em relação à aula da professora Mônica. Isso é muito bom, o trabalho em conjunto enriquece. Obrigada, viu, Mônica, pela sua participação. Obrigada a vocês. Agora, dando sequência à nossa formação sobre linguagem teatral, nós vamos agora aprofundar a linguagem dos jogos teatrais, tá? Nossos estudos sobre os jogos teatrais. Bom, os jogos teatrais, eles baseiam-se na estrutura de um jogo com regras e foram criadas para auxiliar a preparação de atores e estudantes para a prática teatral. Esses jogos apresentam desafios e são divertidos. Com esses jogos, a aprendizagem acontece pela experiência e experimentação. Eles trabalham a parte técnica com o ator, possibilitam o desenvolvimento da atenção, concentração e outras capacidades. Para compreendermos melhor os jogos teatrais e as suas possibilidades, nós vamos assistir agora ao vídeo da professora Silvia de Paula Leal. Ela é pedagoga, atriz e mestre em artes cênicas pela ECA da USP, professora do Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo. Vamos assistir ao vídeo?
Olá, meu nome é Silvia de Paula Leal, sou uma professora convidada para compartilhar com vocês a minha visão e a minha experiência no jogo teatral. O jogo teatral está na minha vida desde sempre. Eu sou da área da pedagogia e mais ou menos 20 anos que eu estou na área do teatro. Estou como professora em uma escola técnica de formação de atores e atrizes, que é o Teatro Escola Macunaíma, onde eu tive a possibilidade de investigar frente aos meus alunos e alunas uma pesquisa sobre o jogo teatral, o texto brincado, num caminho de construção da aprendizagem significativa, onde eu busco despertar o interesse deles lerem o texto dramático. O jogo teatral é uma estrutura utilizada no teatro para trabalhar textos dramáticos, mas facilmente adaptável a outros contextos no universo de atividades escolares e para a vida também. O jogo teatral vai muito além de conteúdos, porque ele trabalha a nossa natureza humana. Ele aguça nossos sentidos, expande a nossa imaginação e potencializa a criação cênica ou não cênica também, e vai aí expandindo a nossa consciência sobre quem somos e com quem nos relacionamos. O jogo teatral foi desenvolvido por Viola Spolin, que é uma diretora norte-americana e tem toda a sua obra traduzida pela professora doutora Ingrid Koldela, que é uma professora da USP. E o jogo teatral nos traz essa possibilidade, esse sistema nos traz a possibilidade de ativar o que há em cada um de nós. Eu venho de uma escola onde o teatro é para todos, a partir desse desejo de se fazer o teatro. O jogo vai despertando essa energia da alegria, de ser e estar no momento presente. Vai deixando impresso no nosso corpo a experiência e ativando a nossa consciência para essa percepção de quem somos e quem podemos ser. A Viola Spolin nos apresenta uma estrutura na aplicabilidade dos jogos, com o foco a ser trabalhado, a instrução a ser dada do jogo e a avaliação como uma prática de reflexão da experiência pelo mediador e os participantes. Quando ela nos apresenta o quem, onde, o que, ela está dando um norte de início dessa investigação no jogo cênico. O jogo teatral marcou muito a minha vida, tanto como aluna quanto como professora, porque é um ir e vir neste universo lúdico e intenso de descobertas de si mesmo e na relação com o outro, no respeito à individualidade que compõe com o coletivo, porque teatro é a arte do coletivo e o jogo desenvolve ou possibilita desenvolver as relações. E para isso eu preciso dizer sim para o jogo. Quando eu digo sim, eu estou abrindo esse canal da disponibilidade para compor com o outro. O jogo teatral vai abrindo os canais da comunicação. Ele possibilita você desenvolver em si a espontaneidade, romper os seus medos, abrir as cascas para que você possa se reinventar. Colocando a atenção dentro de você sem perder a conexão com o outro e o espaço. Em tempos de ficar em casa, o mundo mais uma vez recebe exigências da natureza e a minha experiência foi permeada por dificuldades, como a de todos e todas. E a tecnologia foi o meu maior desafio. Como aprender a dar aula pela tecnologia. Apesar disso ser muito fácil para muitas pessoas, para mim foi uma grande dificuldade. Mas, em contrapartida, eu tive muita facilidade na adaptabilidade dos jogos. Então, criar adaptações para os jogos da sala de aula para o telepresencial, para mim foi muito divertido. Tanto que eu abri um canal que se chama Jogando em Casa. E ali eu pude experienciar a partilha de um saber para o mundo, para as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então, este canal de comunicação estabelecido pelo Jogando em Casa foi o espaço de partilha, né? Sabendo que de alguma forma ali eu contribuía para que outras pessoas também pudessem trilhar esse caminho de adaptar os jogos da sala de aula para o telepresencial. Neste universo eu fui descobrindo que era possível acontecer o jogo, porque quando a gente está imbuído de um mesmo desejo,
algo nos conecta e aí o jogo acontece. Eu vejo essa experiência do telepresencial como uma possibilidade de percorrer este caminho, essa trilha, essa jornada, construindo potentes células de aprendizagem, me reconhecendo neste novo velho mundo de trocar o pneu com o carro andando. Os jogos de fato aconteceram frente às pessoas que permitiram este espaço de descobrir juntos, e a determinação, a vontade das pessoas que seguiram comigo me tornaram mais humana. Foi um prazer falar de algo que me toca, que me move e que me transforma. Namastê. Muito bom esse vídeo, né? Essa fala da professora. E nesta fala, eu gostaria, por favor, que colocassem o slide 16, porque durante a fala dela sobre o desenvolvimento dos jogos teatrais, ela traz para a gente algumas competências socioemocionais que estão aí, ó, no slide 16. Ela fala sobre a abertura do novo, a amabilidade quando ela vai, quando tem a relação com os alunos, né, traz a amabilidade, a autogestão, porque o aluno precisa se conhecer para poder se relacionar com o outro, o engajamento com os outros, ele vai trazer também nos jogos teatrais a resiliência emocional. Olha aí as 5 macro competências sendo desenvolvidas através de jogos teatrais, né? Então a gente precisa estar sempre ligado, né, nessas atividades e na intencionalidade. É isso que a gente precisa, não é fazer o jogo pelo jogo, mas ter uma intencionalidade desenvolvendo essas competências socioemocionais. Agora nós vamos chamar a Simone. Oiê. Tô aqui. Pode falar, Simone. Oi, eu tô aqui. Bom dia de novo. Estão me ouvindo? Nós falamos, a Silvia falou uma coisa importantíssima, né? Ela falou assim que a arte do teatro ativo que há em cada um de nós, estimulando a consciência e percepção de mim e do outro. Então, pensando nisso, vou propor uma atividade para que nós façamos juntos, todos nós, professores que estão assistindo, os coordenadores, os diretores de escola, para que a gente, é um minutinho, é uma atividade até rápida, mas ela é de fundamental importância, para que a gente feche os olhos e tente ouvir o maior número de sons possível. Todos os sons, aqueles que pareçam até imperceptíveis, desde o batimento do coração, até os carros na rua, os pássaros que cantam nessa cidade desse tamanho, com esse monte de barulho. Vamos tentar fazer isso? Fechar os olhos e relatar, tentar perceber tudo que a gente pode ouvir? Vamos lá? Um minutinho para vocês. Acho que já deu um minuto, né, Rosa? Já deu sim. Vamos ver o que o pessoal ouviu aí? Ouviu. Vários sons a gente pode ter ouvido, né? Aqui, por exemplo, eu ouvi barulho de computador, de teclado, porque meu marido está na mesma sala que eu. Como nós estamos aqui em transmissão, a gente ouve um pouquinho, né, de outras pessoas que estão envolvidas aqui no trabalho, ouvi carro passando na rua. Então, a gente tem vários outros sons. Esse exercício, ele pode ser realizado como tarefa de casa, tá? Ser feito alguns minutos por dia,
ou andando pela rua com a família, quais são os sons. Isso vai aguçar a audição da gente, né? Isso é muito interessante também passar para os alunos. Agora, vamos ver mais uma atividade com a Simone? Ô, Rosa, eu estou pensando no nosso tempo. Será que o pessoal dá conta de fazer mais uma da atividade de escrever as palavras? Eu acho mais interessante. Gente, nós pensamos uma atividade aqui para vocês, que é para a gente pensar nas macrocompetências. E a gente escrevê-las de olhos fechados. Essa atividade chama caligrafia cega, porque a gente trabalha tanto sensório motor, que é a escrita, quanto o visual, né? Então, a proposta é que fechemos os olhos e a gente pode colocar as palavras para vocês aí, ó. As palavras: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional. Então, a proposta é que a gente tente escrever essas palavras de olhos fechados e vamos ver como que a gente se vira nisso daí. Mais um minutinho para vocês. Tá bem? Encerrado o tempo. E aí, conseguiram? Tudo que é muito novo causa um estranhamento, né? A gente jamais está acostumado a fazer alguma coisa de olho fechado, quanto mais escrever, porque você tem que trabalhar, na verdade, as duas habilidades que envolvem diretamente um sistema motor, que exige o físico e o visual. O que vocês acharam? Como foi? A gente gostaria muito de conversar, mas tem pouco tempo, né, Rosa? O que você acha aí que eles podem ter respondido? O que você fez, atividade, Rosa? Eles deram algumas respostas aqui, nós gostaríamos, inclusive, de pedir desculpas para vocês, porque o nosso tempo hoje está meio corrido mesmo, né? Eles estão elogiando muito a professora Mônica, falando da importância dos jogos teatrais, eles falaram sobre os sons que eles ouviram, é isso. Eu não tenho acesso a todas as falas, mas as falas que eu tive acesso é isso. Você vai falar mais alguma coisa, Simone? A gente pode dar tempo de colocar mais uma atividade no ar? Eu acho que nós estamos bem com o tempo bem contado, viu? Eu acho meio complicado mais uma atividade agora. Porque a gente gostaria muito de que pudéssemos ler as interações, partilhar um pouco, porque, na verdade, a linguagem interativa é essencialmente isso, né? Para que a gente possa interagir, tanto quem está assistindo, como quem está realizando. Então, de repente, fazer uma atividade meio corrida, de modo que a gente não possa nem interagir, nem dar resposta a vocês, acho que fica um negócio muito, assim, unilateral, muito solitário. A gente pode pensar, assim, nas macrocompetências, né? Porque a gente fala tanto nas macrocompetências, que, na verdade, é aquela que envolve todas as outras, e é isso daí que a gente pensa, essencialmente, que a linguagem do teatro trabalha. Quando a gente pensa, por exemplo, em autogestão, em autopercepção, em amabilidade, a gente pensa também em como isso toca diretamente o aluno e a nós próprios. O que seria essa autogestão? Quando você, por exemplo, escreveu as palavras aí, que são palavras que são conhecidas, mas não são tão do dia a dia do nosso estudante.
como que a gente fez essa percepção da minha escritura de olhos fechados? Será que eu ouço melhor quando estou com os olhos fechados? Eu consigo escrever sem olhar que eu estou ultrapassando linha ou estou com minha letra saindo do lugar? Como que eu trabalho os recursos sonoros, audiovisuais, motores, os recursos cerebrais mesmo, para que eu principalmente foque, que é das macrocompetências, que também o Instituto Ayrton Senna corrobora os nossos. Então, são essas competências que a gente pensou tanto em trabalhar aqui. A gente lamenta realmente que o tempo hoje foi bem curto. O que a gente gosta muito nas ATPCs, muito nas pautas, são as interações. Eu acho que é o fundamental. A professora Rosa também, sempre quando comenta, olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo, a gente até pensa em quem está falando. Parece que a gente imagina até o rosto, quando a gente fala até o nome dos professores, né? Então, essa interação é fundamental, que realmente é a linguagem do teatro. Né, Rosa? As competências, o engajamento com o outro, a resiliência, ainda mais nos tempos tão tenebrosos, tão assim, os tempos obscuros como os de hoje, a resiliência, essa adaptação a tempos difíceis, é uma habilidade que eu falo por mim, tá? Custa a gente se engajar a ela, a gente se dobrar a resiliência. Então, mais do que nunca, as competências estão aí para falar para a gente como é preciso chegar mais perto do outro, do aluno, do colega, do vizinho, do companheiro, entre nós, que estamos todos juntos, né? É aquela questão do agregar, né, Rosa? A gente fala tanto e realmente deve usar tanto, deve cada vez mais tomar essa postura. Verdade, verdade. Infelizmente, nós estamos já no final da nossa ATPC. O percurso formativo de hoje buscou promover algumas experimentações dos jogos, embora nós não pudemos fazer todos, né, desses jogos teatrais. E esses jogos teatrais, nós não podemos esquecer que proporcionam aprendizagem de forma significativa. Sendo assim, ela amplia o repertório dos estudantes. O jogo teatral é um instrumento pedagógico muito significativo no desenvolvimento biopsicossocial. No contexto cultural, e biológico, é uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação. É de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando o estudante para viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais, tais como são postos. Então, quando nós falamos em atividades lúdicas, em jogos, nós não estamos falando em apenas transformar a escola num lugar divertido, porque alguns professores dizem a vida não é divertido, embora eu contesto isso. Eu acho que a vida ela tem seus momentos divertidos mesmo. Depende a forma como você olha para isso. Os jogos, eles vão proporcionar eu saber trabalhar em grupo. Como eu vou trabalhar na sociedade, né? Na sociedade eu preciso trabalhar em grupo. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso Saiba Mais. Para isso, eu vou pedir para que coloquem o slide 38, para que vocês possam tirar um print da tela, das próximas telas que nós temos agora, para vocês poderem fazer uma pesquisa maior, tá? E aí nós temos alguns livros, né? A História Mundial do Teatro, os Jogos Teatrais. Vamos lá, o próximo slide, slide 39. Iniciação ao teatro, teatro e circunstância. Próximo. Essas são as nossas referências. Próximo. Aí nós temos as habilidades do terceiro bimestre. Próximo. A continuação das nossas habilidades. Próximo. E no próximo slide, as atividades do caderno do aluno, que é uma sugestão da COPED para o desenvolvimento dentro de sala de aula. Bom, professores, coordenadores, diretores,
Mais uma vez, nós pedimos desculpa pela correria do ATPC, a gente teria muito mais para falar sobre jogos teatrais e as competências socioemocionais. Aliás, esta ATPC, ela basicamente é uma continuidade da formação anterior do Instituto Ayrton Senna, né, que falou sobre as competências socioemocionais. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas quem sabe a gente volte a falar sobre este assunto num outro ATPC um pouquinho mais compridinho para a gente poder desenvolver mais atividades e discutir um pouco mais sobre esse assunto, né, Simone? Sim, sim. Eu também agradeço a participação, que a gente vai voltar a falar mais disso. Obrigada pela presença, pela participação. Eu queria agradecer a Daniele. Daniele, tá por aí? A Daniele nos acompanhou o tempo todo. Estou por aqui, Simone, acompanhando a formação de vocês. Gostaria também de agradecer a todos os professores que nos acompanharam e nos vemos na próxima semana. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Que desafio.